E aí, galera, aqui quem fala é Bruno novamente. Vamos falar aqui novamente sobre contabilidade, para quem não sabe de nada. Contabilidade de uma forma simples, né? Então, hoje iremos falar sobre as situações patrimoniais. Então, veremos 4 situações patrimoniais que você vai poder identificar numa empresa. A empresa pode passar por 4 tipos de situações patrimoniais, né? Então, é isso que iremos ver, essas 4 situações hoje. Nossa referência é o livro do Clovis. Muito bom esse livro também. Então, a nossa primeira situação é sobre a estabilidade absoluta. Seria o quê? Seria você ter seu caixa, né? Ele ser totalmente oriundo de recursos próprios. Então, o dinheiro que você tem em caixa, ele é de recursos próprios. É semelhante, imagina aí. Espera aí, deixa eu... Tá aqui, só um momento. Vamos lá. Você, imagina aí você. Você tá aqui, né? Você vai olhar sua carteira e você tem R$ 500 na carteira, né? E esses R$ 500 é seu. Ele veio do seu trabalho e tudo. Você, R$ 500 você não deve a ninguém. Você não pegou emprestado com seu amigo ou com seus pais ou com mais ninguém. Esse dinheiro, ele é seu. Então é mais ou menos aqui essa mesma situação. O caixa da empresa, ele é totalmente originado dos recursos próprios. A empresa não precisou pedir dinheiro emprestado a ninguém ou nada ou qualquer coisa desse tipo, né? Então essa é a nossa primeira situação. Ou seja, inexiste obrigações, ou seja, você não deve nada a ninguém, o dinheiro é seu, tudo você que manda. O ativo total está coberto por recursos próprios. Então, esse ativo aí, ele é oriundo dos seus recursos próprios, sabe? Do seu dinheiro, do seu bolso, tudo isso. No caso do dinheiro da empresa, né? Então, essa situação, essa primeira situação grave aqui é chamada de estabilidade absoluta. A segunda situação chama-se estabilidade relativa. Seria o quê? Seria realmente você estar aqui, você ter realmente dinheiro, você tem os mesmos R$ 500 no caixa. Você vai sair, né? Ah, eu tenho R$ 500 para jantar. Só que esses R$ 500 que você tem, você pegou R$ 200 emprestado com alguém e os outros 300, ele realmente era seu, você tinha e tudo. Você viu que não ia dar o dinheiro que você tinha ali, você foi lá e pegou emprestado. Semelhante, é da mesma forma aqui com a empresa, né? A empresa tem R$ 500 em caixa aqui e ela tem R$ 200 de obrigações e R$ 300 de patrimônio líquido, que seria recursos próprios, né? Quando falamos de patrimônio líquido, estamos falando de recursos próprios aí. Então, estabilidade relativa, né? E é engraçado assim que a contabilidade ela classifica, mesmo que você fosse sair aqui e você tivesse pego apenas R$ 1 emprestado e 499 fosse seu, mesmo assim ainda é considerada estabilidade relativa. Então isso eu achei bem legal também. Então, nessa situação, existem obrigações, existe patrimônio líquido, portanto, todas as dívidas têm cobertura de ativos, né? Essa é uma situação bem comum na vida das empresas, né? Nas nossas vidas também, tudo. Então é muito comum isso. Então essa é uma situação que seria a mais comum. Ou seja, vamos dizer que a empresa aqui fosse fechar, né? Vou fechar, a empresa aqui não está dando certo, tal, quero fechar mesmo, tudo. Se ela fosse fechar, ela conseguiria cobrir suas obrigações e ainda assim sobraria dinheiro para os sócios da empresa, no caso. Então, essa seria a situação. Nossa terceira situação seria insolvência relativa. O que significa isso? Significa que você tem realmente os R$ 500 aqui em caixa. Você ainda tem R$ 500. Só que agora você está devendo R$ 630. Então, essa situação é uma situação que a empresa está começando a entrar em falência. É uma situação muito ruim para a saúde financeira das empresas aqui. Então não é uma situação agradável. Porque, olhe bem, pense na seguinte hipótese. Vamos dizer que essa empresa fosse ser fechada. Então ele só tem R$ 500 em caixa. Então não daria nem para pagar todas as obrigações que ele teve, né? Que ele tem. Então não é uma situação desejável para as empresas, né? Essa insolvência relativa. Então, nessa situação podemos constatar algumas coisas, né? O valor das obrigações é maior do que o do ativo, né? Ou seja, você deve mais do que você tem. Nessa situação criou-se a figura do patrimônio líquido negativo, né?
para dar igualdade à equação. Devido a essa situação, para haver a igualdade, foi criado essa figura aqui do patrimônio líquido negativo, né? Então, nessa situação também identificamos o passivo a descoberto. É, para que parte do passivo, no caso as obrigações, não tem cobertura dos ativos, né? Deixa eu tentar explicar melhor aqui. Seria o que aqui? Essa situação seria mais ou menos a seguinte. Esse passivo aqui, ele não é totalmente coberto por esse ativo aqui. Isso não é agradável, né? Como eu já falei para vocês, porque se a empresa chegar a fechar, o que vai ficar acontecendo você ainda vai ficar devendo, né? É aquela empresa ali que você abriu aí realmente só para criar dívida para você. Você estava muito bem ali, você tinha dinheiro e tudo, você foi criar uma empresa, no final você fechou a empresa e saiu foi devendo o povo. Então, não é uma situação agradável, é uma situação às vezes que muitos empresários se encontram hoje no Brasil, devem a banco, devem a, a fornecedores, e essa não é uma situação desejável, né? Solvência relativa. Então, passivo a descoberto, já que a parte do passivo, no caso as obrigações, não tem cobertura de valor em ativos. E nossa última situação aqui é uma situação, é a pior situação que as empresas podem estar, né? É a pior situação, não é uma situação agradável, que seria insolvência absoluta. Ou seja, você não tem nada em caixa, você não tem ativos ali para pagar suas obrigações, só existem obrigações e indica que a empresa está em situação de falência, né? Então, você tem sua empresa e você não tem nada em caixa, seu caixa é zero e suas obrigações aqui, você tem, por exemplo, R$ 500 de obrigações e você fechou a empresa e você não tem como pagar. Então você não tem nenhum ativo para, no mínimo, amortizar essas dívidas, né? Então é uma situação extremamente desagradável, não é interessante que nenhuma empresa esteja nessa situação, mas infelizmente muitas se encontram nessa situação. E é isso aí, galera. Essa aí foi nossas quatro situações patrimoniais que vimos, né? Estabilidade absoluta, estabilidade relativa, estabilidade absoluta, tá ligada a você só ter ativos, né? Você só tem caixa e todo esse caixa é oriundo de recursos próprios. Estabilidade relativa, você tem caixa, mas você também tem obrigações e você tem patrimônio líquido. Insolvência relativa é quando seu ativo não dá para cobrir o seu passivo total. Surgiu o conceito de passivo a descoberto também. E insolvência absoluta, ou seja, você não tem nada de ativo e você ainda deve ao povo, né? Então, essa aí foi nossa última aula. Espero que ajude aí vocês. Então, é isso aí, galera. Ajude aí o vídeo a ser divulgado. Espero que ajude vocês.